E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, feliz ano novo, né? Como foi o ano de vocês? Me conta aqui nos comentários. O nosso foi muito bom, graças a Deus. Passamos na casa do Senhor, depois viemos aqui passar um pouquinho com a minha mãe, com a nossa família, né? E foi uma bênção, graças a Deus. Eu tô aqui pra gravar o primeiro vídeo deste ano, né? Um assunto que pra mim é um pouco complicado, mas vou tentar resumir assim, um pouco da minha história pra vocês, de como foi. E bora lá pro vídeo, né? Então, assim, pessoal, é, eu até, na verdade, até os 8 anos, assim, mais ou menos, até os 7 anos, eu era uma criança normal, de estatura normal, assim, questão de gordura era normal. Eu nem era magra e não era gorda, era na média mesmo. Mas a partir dos 8 anos eu comecei a engordar, mas também não foi tanto, né? Aí na minha adolescência eu fiquei naquela efeito sanfona, né? Engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Eu fazia muita dieta maluca de ficar sem comer. Eu já tive até bulimia, né? Eu comia e depois colocava pra fora. Nessa época eu conseguia até emagrecer bastante, mas depois disso, que foi mais ou menos a época que eu fiquei noiva e casei, eu engordei muito. Então, assim, quando eu casei, eu já casei com meus 95, 105 quilos por aí. E logo que eu casei, depois de 6 meses, eu já engravidei do meu primeiro filho. Então eu engravidei com 101, 105, mais ou menos, né? E na gravidez eu não engordei tanto, pelo contrário, até os 6 meses vocês vão ver a oscilação de luz, mas é porque tem a janela ali, ó. E aí, por causa da luz natural, né, vai ficar oscilando um pouco. Mas é isso mesmo. E aí, enfim, eu tava falando. Na minha gravidez, né? Na minha primeira gravidez, eu não engordei tanto. Pelo contrário, até os 6 meses, mais ou menos, eu emagreci 5 quilos. E aí eu tomei remédio para enjoo, porque eu emagreci por conta do enjoo. E aí eu engordei, fui para 111 quilos. Depois que meu filho nasceu, eu consegui me manter entre os 91 e 97 quilos. E depois disso, assim, depois assim, de mais ou menos meu filho estava com uns 2 anos, eu disparei, né? Fui para 110, 111. Mas assim, eu fazia academia, eu fazia atividade física, eu ia para a faculdade a pé. Lá na faculdade eu não pegava ônibus, eu sempre ia a pé para aula. E eu estudo na Universidade Federal e a Universidade Federal é bem grande. Então, assim, eu fazia exercício praticamente o dia inteiro, né? E assim, eu acordava, ia pra academia, da academia eu ia pra faculdade a pé ou de bicicleta e da faculdade eu ficava andando lá sempre a pé. Muito difícil, era muito difícil eu pegar um ônibus. Tentei dieta low carb nessa época, eu já tentei é, dieta da sopa. E, tipo assim, eu emagrecia. Tipo, com a low carb eu consegui emagrecer 7 quilos em uma semana. Mas na outra semana eu tava com o dobro, entende? Então, assim, prova de que com exercício, só o exercício, sem mudar a alimentação, não, não adianta, entende? E aí chegamos ao ponto da minha segunda gravidez, né? Antes de eu engravidar dela, eu fazia academia. Eu fiz academia até janeiro de 2018. Não foi 2019, isso. Eu fiz academia até 2018, até janeiro de 2018. E quando na academia eu me pesava, eu tava pesando 118 quilos. Foi o máximo que eu cheguei. 118 quilos. 118 quilos. É muita coisa. E eu sou baixinha, eu tenho 1,59 m. Então era muito peso pra mim. Muito peso pra mim. E eu fazia academia e tudo. Aí em janeiro, por questões financeiras, eu parei. E eu engravidei dela em março
descobri a gravidez em abril. Então eu tava com o mesmo peso. Só que assim, no primeiro trimestre. Antes, né? Deixa eu voltar um pouquinho antes. Depois da gravidez dele, eu descobri a SOMP, né? Que é Síndrome do Ovário Micropolicístico. E essa síndrome, entre muitas e muitas muitos sintomas, muitas reações que ela dá, é a obesidade. Então na minha cabeça, assim, eu me entreguei, tipo assim, eu não vou emagrecer nunca, porque eu tenho um distúrbio hormonal. Na rede pública eu não consigo tratamento, eu não tenho dinheiro para pagar tratamento na rede particular, então eu vou. Não adianta, né? Não adianta eu fazer academia, não adianta eu emagrecer, não adianta eu comer direito, que eu nunca vou emagrecer por causa dessa síndrome. Enfim, eu achava que eu não ia emagrecer, então eu fazia mais academia mesmo, era pra não tentar não passar dos 118, entende? Mas eu não fazia academia pra emagrecer mesmo, né? Eu não comia direito, eu achava do que ia adiantar, né? Engraçado que eles disseram que essa síndrome também não podia engravidar. E eu nunca deixei de acreditar que eu engravidaria de novo, mas de emagrecer eu acreditei. Eu acho que eu só uni, na minha cabeça, eu só uni o útil ao agradável, né? Enfim, é, eu descobri essa síndrome e ele tava com mais ou menos 2 anos. Enfim, eu descobri essa síndrome e ele tinha. Meu primeiro filho tinha mais ou menos 2 anos. Eu descobri porque eu passei 2 anos sem menstruar depois que ele nasceu. E aí todo médico dizia que era normal, era normal, era normal, até que eu fiz alguns exames e comprovei a síndrome, né? Enfim, aí quando foi na gravidez dela, eu já tava com esses 118 quilos. E nos primeiros exames da gravidez dela, eu já descobri que eu tinha uma diabetes gestacional. E aí, por conta dessa diabetes gestacional, eu tive que começar uma dieta, acompanhado com nutricionista, foi uma gravidez de altíssimo risco. E nessa gravidez eu emagreci 18 quilos. Os médicos ficavam super preocupados, mas eu tinha que fazer a dieta, eu tinha que fazer a insulina. Foi uma gravidez muito complicada. Enfim, é até um pouco difícil para mim tocar no assunto da gravidez dela. Mas enfim, eu emagreci esses 18 quilos. Eu fui de 118 para 106 quilos. E tinha semanas que eu chegava a 103. Mas aí eu, por minha conta, acabava comendo um pouco mais, porque dava algumas alterações nela e na insulina. E aí, e também eu fiquei doente. Sempre que eu gripava, eu emagrecia mais, né? E eu fui para 106 quilos, já na gravidez dela, só com a dieta, sem fazer exercício. Porque como era uma gravidez de risco, eu não podia fazer exercícios, né? Enfim, depois que ela nasceu, depois que ela nasceu, que depois que ela nasceu, eu fui pra. Depois que ela nasceu, eu fui pra. Depois que ela nasceu, eu fui pra 96 quilos. É, eu fiquei com 96 quilos e já com 5 dias de vida, a gente já desconfiou que ela tivesse alergia ao leite de vaca. Então eu já comecei uma dieta com exclusão do leite de vaca. Só que por não conhecer o assunto, por não estar sendo acompanhado por profissionais da área, eu só retirei o leite. Eu só não comia leite, eu só não comia queijo, eu só não comia. Assim, os derivados que a gente sabe que tem leite, mas eu continuava comendo industrializados. E os industrializados têm leite, né? E assim, ela reagia bastante. Ela tinha urticária, ela ficava toda cheia de mancha, ela inchava os olhos, ela ficava muito mal, ela não dormia, ela chorava o tempo inteiro.
Então eu excluí o leite da minha dieta. E depois que eu aprendi, eu excluí os derivados, ou seja, eu não comia nada que fosse industrializado. E depois eu comecei a só comer o que eu preparava, porque ela reagia a traços. Por exemplo, uma vez meu esposo naquela cuscuzeira fez cuscuz e colocou manteiga no cuscuz, dentro da cuscuzeira. Depois ele lavou e eu fui fazer o meu e ela reagiu. Então eu comecei a ter tudo separado aqui em casa. É, pra mim, né? E ela tava na amamentação exclusiva. Aí a gente foi pra fazer tratamento e tudo. E assim, com 4 meses ela começou a reagir com sangue nas fezes. E ela ficava reagindo com sangue nas fezes. E eu não sabia se tinha sido um furo na minha dieta de leite, porque eu tinha tomado como é que eu, aquele adoçante. E no adoçante podia conter traços de leite. Então, eu não sei se foi o adoçante, não sei se foi se tinha sido algum produto com soja, porque assim, eu descobri linhas que não tinham leite na composição para alérgicos, mas quase tudo tem ou pode conter soja. E a soja é uma proteína muito parecida com a proteína do leite. Então ela começou a reagir à soja. E desde então ela ficou com o organismo muito inflamado. Muito inflamado, porque como eles dizem assim, às vezes a criança não tem alergia, por exemplo, ela tem alergia a leite, mas não tem alergia a ovo. Mas o estado dela tá tão inflamado da alergia a leite que ela acaba reagindo a ovo também, entende? Então, assim, ela tava com. Eu acredito que foi isso, porque ela já tá boa de todas essas alergias, graças a Deus. Mas no ápice, assim, da alergia dela, ela reagia à cenoura, ela reagia à abóbora, ela reagia à batata, ela reagia a ovo, ela reagia a trigo, ou a soja. A trigo ela nunca reagiu. Ela reagia à soja, ela reagia a leite. Então ela reagia a muita coisa. Então eu resumi a minha dieta em fécula de mandioca, farinha de milho, arroz, carne, frango, então só coisas assim bem assim coisas bem naturais mesmo, né? E e aí eu fui desses 96 para os 85, que foi o da foto aí de vocês. E o que que aconteceu, gente? Eu fiquei muito feliz com esse peso, porque eu nem me lembro quando foi a última vez que eu pesei isso. Eu acho que a última vez que eu pesei isso eu era adolescente. Eu fiquei muito, muito, muito feliz, mas ao mesmo tempo era um estresse muito grande, porque eu não podia comer o que eu queria. Eu via as outras pessoas comendo e não podia, por causa dela. Aí vocês podem perguntar, mas não tinha um leite específico? Tem. Tem. A rede pública fornece um leite grátis para as crianças que têm esse problema. Mas eu escolhi dar a mama à minha filha e passar por esse sacrifício. Por quê? Porque por dois motivos. Porque todos os especialistas que eu consultava diziam que quem mama, a criança que mama cura mais rápido, cura em torno de 1 ano. E a criança que não mama, que toma esses leites industrializados, por mais que sejam específicos para quem tem alergia, ela tende a melhorar mais tarde, por volta dos 5 anos, ou às vezes chega à adolescência e às vezes chega, é muito raro, mas às vezes chega à fase adulta com essa alergia. E o que que eu pensava? Poxa, ela com 1 ano, ela, ela talvez não entenda tanto, mas com 2 ela já vai querer comer a comida dos amiguinhos dela. E na escola, como é que vai ser? Então eu quis fazer esse sacrifício por ela para que ela melhorasse mais rápido. E em segundo lugar, porque o leite é muito caro. O leite custa R$ 300 uma lata, que dá pra, dependendo das contas, dependendo do tamanho da criança, talvez dê aí para 2 dias. Uma lata de 400 gramas é R$ 300, 260, R$ 300. É um Neo Kate que eles dão e depois de 1 ano eles trocam. E assim, a rede pública ela dá, realmente ela dá de graça. Mas às vezes está em falta, como falta qualquer outro medicamento na rede pública. Às vezes falta insulina, às vezes falta agulha, às vezes falta. Eu já passei de ter que, na minha gravidez, de ter que reutilizar agulhas e doía, porque as agulhas estavam cegas, porque na rede pública não tinha. E
falta leite. E se eu tivesse tirado o peito dela e tivesse dado leite, eu teria sido obrigada em algum momento, quando o leite faltasse, a comprar. E eu não teria condições de comprar, de gastar. Eles estão assistindo ali no quarto, estão gritando. Eu não tinha condições de comprar uma lata por R$ 300 a cada 3 dias. Eu não tinha condições. Então ela ia passar fome ou ela ia morrer de fome. Não sei, eu não gosto de pensar. Então eu preferi dar o leite ao peito à minha filha. Então, todo dia era um estresse quando a gente ia pro mercantil, porque às vezes eu pegava uma farofa pronta, quando eu ia ali na composição, pode conter leite, queijo, ovos. Quando eu pegava, gente, já aconteceu tanto de eu pegar um produto específico para alérgico, um macarrão específico para alérgico, e no rótulo tá dizendo assim, sem ovos, sem leites, assim, bem grande, para quando você, e sem soja, para você pegar. Quando você pegava, que você virava, que você ia ler o rótulo atrás, na frente estava lá bem grande. Não contém ovos, não contém leite, não contém nada. Quando você virava para ver o rótulo, naquelas linhas pequenininhas, tinha assim, pode conter. Então, assim, era um estresse, porque eu me esperançava de que eu ia comer alguma coisa e no fim não comia. Mas, enfim, quando ela começou a melhorar, que ela já começou a melhorar por volta dos 8 meses, 8, 9 meses, graças a Deus. Eu comecei a comer e ela começou a não reagir mais ao leite. E hoje, graças a Deus, ela com 1 ano e 1 mês, ela já come tudo. Ela, enfim, isso é assunto para outro vídeo, né? Se vocês quiserem saber alguma coisa a mais sobre a alergia dela, vocês comentem aí que eu posso falar um pouco mais em outro vídeo. Mas esse vídeo é sobre o meu emagrecimento. Quando ela melhorou, eu me via assim liberta. Então eu queria comer tudo. Tudo, eu queria comer tudo. Eu já tava há 2 anos sem comer praticamente nada. Primeiro por conta da diabetes gestacional, porque eu não podia comer o que eu queria. Não comia gordura, não comia nada, assim, era muito difícil eu furar a dieta. Furava, mas não era difícil. E depois que ela nasceu, eu não furava de jeito nenhum, porque eu sabia que se eu furasse, era ter certeza de passar uns 15 dias com ela bem mal perto de mim. Então, por causa dela, eu não furava. Então, eu já tava 2 anos sem comer nada. Então, vocês imaginam aí. Gente, eu comia, assim, era até feio de ver, porque se eu visse uma pizza, eu queria comer a pizza inteira. Nem que eu não conseguisse, mas eu queria uma pizza inteira. Eu queria um refrigerante inteiro. Eu queria comer um bolo, eu queria um bolo inteiro. Minha comida preferida, então eu queria um bolo inteiro. Não que eu comesse, mas tipo, no que eu comia direito, eu passei a comer todas as refeições erradas. Eu comia o pão carioquinha, que tava com 2 anos que eu não comia. Então, no café da manhã, no meio-dia, em vez de eu querer comer arroz, salada, não sei o que, eu queria mais era comer creme, estrogonofe, é, sei lá, até salgado. De noite eu queria janta, eu não queria janta, eu queria comer porcaria. Então, assim, nessa brincadeira eu já engordei mais de 10 quilos, porque da última vez que eu me pesei, eu tava com 98. Então aí já são 12 quilos. E isso foi antes do Natal. Então eu acho que talvez eu já tenha fechado os 100 quilos, sabe? Resumindo, eu colocava a culpa da minha gordura na, na minha condição, na minha doença, na minha genética. E não, com o acompanhamento do nutricionista, com a dieta, sim, foi possível emagrecer. Isso foi bom para eu ver que eu consigo. Não me arrependo. Eu não gostei de ter engordado, mas eu também não me culpo por ter engordado, porque eu sofri bastante nesses 2 anos. Então é normal uma pessoa que está presa querer se libertar. Só que eu preciso voltar. Porque agora eu tenho mais tendência a ter diabetes. Eu tenho 2 filhos que precisam de um bom exemplo. Meu esposo também está com pressão alta. Então, e eu quero emagrecer mais do que eu já estava. E aí eu preciso voltar. E esse ano eu quero fazer diferente, eu quero me reeducar novamente.
mas eu também preciso de ajuda, de incentivo, de apoio, porque não é fácil. Então, eu queria pedir a ajuda de vocês, se vocês puderem comentar, nos seguir na rede social, dar uma força, me contar também se você está passando por esse problema de engordar, emagrecer ou algum problema na sua família. E aí a gente vai trocando experiências, vai se fortalecendo e a gente vai conseguindo, né? Eu quero a partir de amanhã, que é segunda, que a gente sempre começa na segunda, né? Mas não ia adiantar, gente, eu começar antes, porque ano novo foi quinta-feira, de quinta para sexta. Sábado e domingo é uma coisa assim que a gente come as sobras do dia seguinte. Hoje também, vocês sabem que crente, a gente é cristão, é evangélico. Depois do culto a gente quer sair, ou quer comer, fazer alguma coisa especial em casa, comer uma pipoca, assistir com refrigerante, assistir um filme com a família. Enfim, então não adiantava, né? Não ia conseguir mesmo ver o povo comendo e eu ser louca de fazer logo agora. Enfim, eu vou começar amanhã. Estou pensando em caminhar, porque tudo isso foi sem exercício. Sim, porque na minha gravidez era de muito risco, eu não podia fazer exercício nenhum. E depois que ela nasceu, eu tinha medo de passar mal, já que eu não comia muita. Eu não sei, eu tinha medo de passar mal e foi bem na quarentena, né? Então a gente podia sair de casa. Eu também não tinha ânimo para fazer em casa. Enfim, foi tudo sem exercícios. Eu emagreci esses 30 quilos, já engordei esses outros 12 ou mais. Mas eu creio que vai dar certo. A partir de amanhã eu vou começar essa minha reeducação alimentar novamente. E se você quiser ver onde isso vai dar, continue assistindo os nossos vídeos. Eu peço que você se inscreva no canal, nos siga no Instagram. E obrigada a todo mundo que tem visto os nossos vídeos, tem compartilhado. A gente tem começado agora também. Sempre tive essa vontade de fazer esse canal. Desde a minha adolescência, nunca tive coragem. E agora consegui, né? Então peço essa força para vocês. Deus abençoe cada um de vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.